Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Já quero começar aqui desejando toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre a sua vida, que esse programa faça bem a você. Deixo para você aqui também já o versículo do dia, Salmos 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. O Senhor, nosso Deus, é o Deus da paz. Ele te dá a paz. Então não troque a tua paz, não venda a tua paz, porque paz é a riqueza de Deus para a nossa vida. Paz não vem por meio de benefícios materiais. A paz é um estado de espírito. Então receba essa paz de Deus no dia bonito que o Senhor fez. Muito bem. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram na semana, e para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, no comentário, na contribuição, convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Pablo, obrigado à produção, sempre é um prazer estar aqui junto com vocês. Um beijo para todos aqueles que às vezes me encontram, param na rua, falam com a gente, vi na TV, um abraço para todo mundo, beijo para Carla, te amo e vamos pro debate. Muito bem, para participar comigo aqui também hoje, convido ela, que é pastora da Igreja Metodista, bacharel em Teologia e licenciada em Artes Visual pelo Centro Universitário Metodista Bennett e mestrado em Teologia na PUC-Rio e professora de arte, Gláucia Mendes. Bem-vinda à Antenados na Geral. E aí, Pablo, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, junto com os nossos colegas aqui. E você que está nos assistindo, não desligue sua TV, fique ligadinho, porque tem muita coisa bacana para a gente compartilhar aqui hoje. Maravilha! Para participar comigo também convido ele, que é pastor, bacharel em Teologia e missiólogo, Márcio Silas. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom dia, bem-vindo, Pablo. É muito bom estar mais uma vez aqui nesse programa e espero que Deus seja glorificado, os telespectadores sejam edificados. Para participar também convido ele, que é pastor da Igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor e fundador do projeto Soma ou Some, Michael Balbino. Bem-vindo, Antenados. Bom estar aqui por mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir que você que está nos assistindo, ligue para alguém, manda o link pelo WhatsApp. Vamos e vamos. Vamos lá então para a primeira notícia da semana, você que está ligadinho aí, querendo aprender no Antenados na Geral. Vamos lá, um grupo de evangélicos oriundos de várias denominações, entre elas a Igreja Encontro de Fé, a Igreja Batista Monte Sarrate e Igreja Assembleia de Deus, promovem a distribuição de comidas para moradores de rua em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O grupo, que se chama Fé e Ação, promove o projeto Pão para quem tem fome e Água para quem tem sede a cada 15 dias, na intenção de gerar inclusão de pessoas socialmente excluídas por meio da fé cristã. Bacana aqui nessa notícia, me destacou 2 pontos. O fato mesmo da gente ser uma igreja para fora, né? Uma igreja que se relaciona com o próximo, porque Deus quer ser amado no próximo, a gente sempre diz isso no programa. Mas um outro ponto foi a união das denominações, de se unirem e juntarem para um único projeto, uma única visão, que o reino de Deus é um só, nós somos uma só família. Eu acho que esse tipo de desenvolvimento de projeto tem que ser mais realizados, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde tem muitas denominações, não sei quantas, mas tem muitas denominações. A união das igrejas é o crescimento do reino de Deus. É verdade, Pablo. A gente via um tempo atrás as igrejas muito fechadas dentro de si, e às vezes até quando faziam projetos sociais, era só aquela denominação ou aquela igreja local. Então, quando a gente tem essa notícia, essa boa notícia de um projeto que venceu o rótulo denominacional e onde o propósito de estar manifestando o amor de Deus, as boas obras de Deus na vida de quem carece é rompido, é maior do que o rótulo denominacional, caramba, a gente tem que se alegrar muito e estimular que a minha igreja, a sua igreja, né, que a gente possa se unir no bairro, igrejas próximas, igrejas distantes, porque tem muita demanda, tem muita necessidade, né? Não só da palavra viva para a salvação eterna, mas também para o pão de cada dia que as pessoas, às vezes, não têm na sua mesa, né? Então, parabéns por esse projeto, muito bacana. Michael. É um projeto extremamente interessante e bom. A gente só tem que ter cuidado com o pós, quando deixa de fazer o projeto, acaba o projeto, conclui-se. E aí a questão da exposição dele, como eu acho muito correto fazer, eu também acho muito errado
botar isso na internet, tocar uma trombeta do que se faz. A Bíblia fala muito sobre isso em Mateus capítulo 6. E é legal. Eu faço esse projeto já tem muitos anos, em todas as igrejas que eu vim pastoreando. Mas agora, em especial, de um ano para cá, Deus me atentou muito para isso. Ele falou, cara, você está recebendo aí os elogios, é legal. Mas você não pode... Você tem que tá fazendo para mim ou para o mundo? Você está fazendo com propósito de quê? E aí eu comecei também a questão de pedir ajuda. Porque antes eu fazia um vídeo para pedir ajuda e aquilo ali, às vezes, eu reparei que as pessoas pararam de me ajudar ou não ajudavam, mas ficavam assim, ó, pô, que legal, muito bonito, e aquilo ali ia enchendo meu ego. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. Eu acho completamente certo, vamos unir as igrejas, é um ótimo projeto, mas que possamos fazer isso secretamente, só para que as pessoas lá saibam, né? Acho que a congregação tem que saber, mas nada de foto. Márcio? Bom, eu vejo com bons olhos a ideia do projeto, espero que o projeto possa ser imitado por outras igrejas, que, aliás, eu sou da década de 70, né, Pablo? Então, era raro você ver isso na igreja. Não parece não, né? Só a carinha de moleque. Eu sou descendente de africano, né? Então, tá conservado. Mas... até a década de 80, 90 no nosso país, no Brasil, falando a nível de Brasil, você não tinha essa aliança. Porque a gente tem esse projeto de ação social e existem outros projetos. Você tem, por exemplo, um projeto de ensino para pastores, que é uma conferência que a gente já conhece, fiel, que reúne pastores de diversas denominações, entre outros, que poderia citar. Esse, em voga, que foi falado aqui, é um projeto de assistência social. O que a gente espera é que outros pastores se inspirem, outras igrejas se inspirem, que na verdade todo o avivamento que você for olhar na história da igreja, e eu tenho que ressaltar isso aqui rapidinho, Pablo, eu gosto de falar sobre isso. Todo o avivamento resultou e desembocou também nessa missão social da igreja. Basta olhar para o século XVII, John Wesley, a gente tem uma metodista aqui, né? Ele apoiando projetos contra a escravatura, projetos sociais, tá? São os primeiros projetos sociais para a reabilitação das pessoas lá na Inglaterra. Então, que Deus abençoe, para nós é uma alegria saber dessa notícia, e você, pastorzão, colega que está escutando isso aí, some. Né? Some com a sua igreja, porque a gente tem diferenças secundárias. As nossas diferenças são secundárias, em questão não de doutrinas básicas e vitais. São coisas como, eu falo língua, você não fala? Essas coisas bobas, né? Então são coisas secundárias, e isso não pode nos afastar, né, daquilo que é essencial, que é o amor de Deus. Aí na vida do cristão autêntico é inevitável, né? Ele passar um caído, ele não estender as mãos. Porque o evangelho não se resume a uma espécie de transcendência, um culto ao nada, ao culto ao sublime, mas a gente tem que... Deus quer ser revelado, sempre a gente diz isso, no próximo. Agora, você falou um negócio, essa é a interpretação verdadeira da parábola do bom samaritano, né? Eu, no seminário, ensino que é a parábola mais mal interpretada da história da igreja. O pessoal segue a escola alexandrina de interpretação, aquela alegórica, e põe bom samaritano como se fosse Jesus. Na verdade, não é Jesus. Porque Jesus termina o texto dizendo para o doutor da lei: você viu o que o samaritano fez? Ele ajudou o próximo que está caído. Vai tu e faz também. E aí, Max? Eu acho assim, bem interessante, de grande valia, até mesmo porque, conforme já foi dito aqui já, há um tempo atrás, eu já participei de muitas cruzadas evangelísticas e já participo ainda de algumas ações sociais, também por fazer parte da missão integral. E o que a gente tinha de grande dificuldade há um tempo atrás, por exemplo, nos anos 80, teve algumas cruzadas de Jim Swaggart, Billy Graham. As igrejas se reuniam, eram cruzadas evangelísticas, mas se reuniam para trazer o pregador, preparar toda aquela estrutura, toda a logística, vamos dizer assim. Quando chega nos anos 90 e nos anos 2000, eu já comecei a perceber que havia mais dificuldade, porque a briga era para onde que as ovelhas vão, para qual igreja que vão. Então, se juntava para fazer o trabalho, mas havia briga depois, porque para onde é que os membros iam. Quando se trata de morador de rua, eu acho algo muito mais relevante, porque é uma questão de, tipo assim, talvez ele nunca vá sair dali, a intenção é que ele saia, mas talvez ele nunca vá sair dali, você está indo ali para levar pão mesmo, e levar o amor de Deus para ele, e se vai sair dali para qualquer outra igreja, é isso que importa.
Não é importante a minha igreja, a sua igreja. O importante é que seja feito aquilo que Cristo falou. Tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber e leve a salvação. Então, muito relevante isso. Assim, estão de parabéns, conforme já foi falado aqui já, que outras igrejas façam isso sem aquela intenção de denominação. O que mata é denominação. Se não existisse instituição, o evangelho estava indo de vento e popa. O que mata é instituição. É aquele negócio, a minha bandeira é a tua bandeira, conforme o Márcio falou aqui, é o que eu falo em língua, tu não fala. Aí eu falo muito em língua, tu não fala língua nenhuma. Mas o cara continua com fome e com sede. Eu falando de língua e você não falando nada. Então, Ninguém se entende. O que tem que fazer mesmo, ninguém faz. Ah, a Torre de isso aí. Babel. Ninguém se entende. Pablo, nessa experiência, só assim para somar, nós também já participei um tempo atrás desse projeto com moradores de rua. E a gente teve uma experiência muito interessante, porque nós começamos a procurar a família de origem daqueles moradores. E nós não conseguimos resgatar todos os moradores. Porque o trabalho tem que dar continuidade, né? Não Mas basta muitos só dar ali, uma a sopinha. gente foi na casa, então tinha a mãe que já não sabia o paradeiro do filho, ou do marido, ou da filha, enfim. E em alguns casos a gente conseguiu até reintegrar aquela pessoa na sua família de origem. E quando a gente levou para a igreja e trouxe a família, foi aquele encontro, parece até coisa de programa de televisão, né? Mas é uma coisa muito impactante, aquela mãe poder ver um filho que estava totalmente desfigurado. Aí você tem que levar, cortar o cabelo da pessoa, a pessoa tem que tomar um banho. Então, assim, é um trabalho que não começa com esse primeiro prato de comida, mas Deus depois vai dando graça para a gente desenrolar esse trabalho. É uma manutenção, né? Vamos dizer assim, porque se você chegar para alguém e falar assim, Jesus te ama, ele vai olhar, tá com fome. Tá, Jesus me ama, e você me ama? Ah, eu também te amo. Tá, eu tô com fome, o que você faz por mim, pelo menos? Quer dizer, é a manutenção. A partir do momento que eu faço, é isso que o povo não consegue entender, a missão integral. A missão integral é isso. Você faz sem querer que aquela pessoa, sem a intenção de falar assim, olha, eu sou igreja. Não, você faz. Vai chegar um momento que aquela pessoa vai querer saber, por que você está fazendo isso para mim? Aí você vai falar, eu estou fazendo isso porque eu sirvo a Deus, Deus é amor, e eu estou te alimentando porque eu quero que você viva. Isso vai me dar autoridade sobre aquela pessoa de eu falar para ela do amor do Senhor. Como é que eu demonstro o amor? Ficar falando, o amor é paciente, é benigno, há de ciúme. Não, é eu demonstrando em atitudes. Isso aí. A união dessas denominações é uma espécie, é uma maturidade cristã, né? Agora, por que rola a divisão? Por que existe em alguns lugares igrejas que se dividem, igrejas que pastores que não querem que membro visite outras igrejas? Por que não há essa unidade? De onde que partiu isso? Qual é o pressuposto de um pastor não se unir com outra denominação, já que o reino é um só, o povo é o mesmo, o Salvador é o mesmo? Isso partiu do Satanás. Divisão, é o capiloto, é do é o Satanás. Porque isso é vaidade. Não é ficar aqui fazendo filosofia, é do Satanás. É onde há a divisão, onde há união, amor, paz, alegria, é o Espírito Santo. Onde não há nada disso, pode sair fora, que é o Satanás. Eu posso um pouquinho mais além? Eu posso um pouquinho mais além, Pablo? Eu acho que o nosso maior problema hoje dessas divisões denominacionais são os pressupostos filosóficos que foram adicionados ao púlpito. Exemplo, pregação hoje, nossa pregação hoje, ela é completamente hedonista e narcisista, tá? Isso é, a maioria das pregações hoje do púlpito são satisfaça seu prazer. E quando eu procuro satisfazer o meu e o outro, porque eu me locupleto, falei até difícil, né? Eu me locupleto, eu me satisfaço a partir do outro. É isso que é entender o Evangelho. O Evangelho não sou eu, Deus e depois o próximo. O Evangelho é Deus, o próximo e por último eu. Então esse narcisismo, esse egoísmo reflete no governo da igreja. No governo da igreja, nas suas relações. Porque aí, o que você tem nesse narcisismo? Nas relações fora da igreja, tá? Fora da igreja. Então, dentro do teto denominacional, vamos botar assim, fora do teto denominacional. Como eu me relaciono com o outro? Ele não pensa igual a mim, ele não tem a mesma filosofia ministerial igual a minha. Em outras palavras, eu acho até legal que ele seja ministro, mas não dá para a gente estar junto, por quê? Porque nós temos divergências, e como eu disse aqui, as divergências são sempre superficiais, né? São ranhaduras apenas. Secundárias, né? Secundárias. Eu sempre digo que o essencial, unidade,
secundário, liberdade, em tudo amor, né? Correto. Agora, assuntos secundários não pode jamais dividir. Correto. E a ele igreja. tocou aqui num ponto que é o da missão integral. Missão integral, antes de mais nada, é bíblico, porque olha a reivindicação. Posso que teologizar a sua fala? Tiago diz, você diz que tem fé, tá? Mas cadê tuas obras? Me mostra tuas obras. Tiago está reivindicando isso de quem? De Jesus. Jesus disse, olha, quando vocês viram desses pequeninos com fome, com sede, nu e vestirem, estão fazendo para mim. A fé autêntica é uma fé prática, Você né? entendeu? A fé tem que desembocar nessa ortopraxia. Sem isso, não é uma fé genuína. A questão dessa divisão das igrejas, o pastor falou de uma forma muito correta. É de um início do inimigo mesmo. Porque eu lembrei quando o senhor falou aí, quando Jesus disse que reino dividido não subsiste. E esse diabo não é só uma entidade, é o diabo do homem. Diabo, né? É o diabo do ego. O diabo do ego que nasce com a pessoa. Porque a gente coloca tantas barreiras entre uma igreja que é de Deus e, de repente, com o pensamento do seguinte, eu falo sempre isso lá no altar. Ser pastor é você pastorear um reino que não é seu. É você tomar conta de um lugar que não é seu. Então, quando o líder tem esse pensamento, a minha igreja, o meu povo, os meus membros, ele já começa a colocar divisões e barreiras. É o reino de Deus. Estamos juntos. Claro, eu falei isso lá ontem. As nossas indiferenças não podem nos afastar. Não pode. E independente da indiferença, das preferências que vocês tenham, nós temos que respeitar todos e juntos caminharmos em direção ao Evangelho da Cruz, né? Genuíno. E a gente vê essa divisão, eu estou lembrando aqui, a gente está fazendo esse ano 500 anos de reforma protestante, né? A igreja, há 500 anos atrás, era de uma maneira, e a partir dali, tentando se corrigir alguns erros gritantes da época, Martim Lutero fez a reforma protestante. E a gente viu depois, assim, ao longo de toda a história, quantos desdobramentos e quanta fragmentação que a gente viu na igreja, né? E a gente vive até um tempo de banalização dessa questão da igreja, onde a pessoa é contrariada, não gostei do que a liderança falou na minha igreja, eu vou sair, vou abrir a minha igreja. Então, se banalizou essa unidade do corpo de Cristo. Então, eu não concordo com a minha liderança, e também é o evangelho do eu concordo, eu não concordo, né? Então, se eu concordo, eu fico aqui, se eu não concordo, se está na Bíblia ou não, não importa. Importa se eu concordo ou não. Então, infelizmente, fragmentou, e a gente vê, às vezes, igrejas abertas que, com todo respeito, não tem uma base sólida para levar aquele ministério adiante. Então, há muita fragilidade na interpretação bíblica, na doutrina, no acompanhamento daquelas pessoas, e a gente fica assim com tristeza no coração disso, né? E o nosso desafio é superar. Apesar de todas as diferenças, a gente vê o que a gente tem de igual, que é Jesus. Maravilha! Vamos para um break, rápido intervalo. Você que está aí gostando, tem 3 blocos pela frente. Não sai não, que Antenados vai e volta já, já. Antenados na Geral está de volta. Segundo bloco aqui, sempre incentivando você a participar conosco. O telefone vai passar aí debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp. Quero a sua participação, muito importante. Você sempre será o patrimônio da Boas Novas. Participe conosco, visita nosso canal no YouTube, temos ali temas dos mais diversos para você curtir, compartilhar, dá um joinha também. Visita a nossa página no Facebook, seja um semeador também conosco, vai passar aí a agência para você depositar uma oferta voluntária de amor, participando dessa obra que Deus está realizando. Você que é abençoado, que é edificado, você que recebe bênçãos desse programa, seja grato enviando uma oferta de carinho para que esse programa permaneça de pé até a volta de Cristo. É importante, muito importante a sua participação. Já agradeço, um beijo grande para você que está sempre enviando mensagem de gratidão pelo programa, que é muito edificado e abençoado. Então, um beijo para você, participe sempre conosco e divulgue esse programa Antenados na Geral. Muito bem, pastores, vamos lá para mais uma notícia. Os australianos do grupo gospel Hillsong United receberam uma carta de uma
de um preso na prisão de Folsom, na Califórnia. A carta do preso detalhava como ele havia vindo a Cristo através das músicas do Ministério Hillsong. Isso encorajou muito a banda, por isso decidiram ir à prisão para visitar um novo amigo e louvar com os prisioneiros. Ele disse: "Eu nunca sonhei que eu iria te ver", disse o preso aos membros da banda, Jonathan Douglas, Taya Smith e Matt Crocker, dizendo: "É inacreditável". O autor da carta, que se chama Lothar Preston, diz que a melhor coisa que aconteceu na prisão foi quando eles tiveram acesso ao canal de TV da Hillsong. Um dia, na minha cela, ouvi o concerto de Miami e a música me tocou de uma forma que eu nunca mais fui o mesmo. Interessante, né? Você vê que Deus usa os meios, né? É maravilhoso. O cara dentro da prisão ligou a televisão, viu uma música através de uma letra de música. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Além da atitude dele de ir à prisão, que é um papel, né, de todo cristão. Jesus diz para a gente visitar os presos, órfãos, necessitados. Mas, assim, a letra da música, como é importante um conteúdo bíblico, um conteúdo sadio. A Bíblia, a música deve cantar as Escrituras, né? Que às vezes a gente vê tantas músicas aí que não cantam as Escrituras, traz mais perturbação, egoísmo, narcisismo no coração do homem, mas uma boa letra é capaz de atravessar corações. Uma vez eu estava ouvindo, até mesmo foi o próprio Caio Fábio falando, que quando ele fazia muito trabalho lá no complexo de Bangu, penitenciário, ele tinha o cuidado de não levar o Antigo Testamento, ele só levava o Novo Testamento. Aí alguém que estava junto com ele foi e perguntou: "Mas por quê?" Ele falou assim: "Como é que eu vou dar na mão de um cara que é um assassino frio um livro do Antigo Testamento e mostrar para ele o Davi que matava? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tentar explicar para ele que eram duas situações?" Segundo o coração de Deus, o rei que... Ele pode falar que isso também, ele também é um homem segundo o coração de Deus, porque tudo é questão da interpretação. Claro. É verdade, aconteceu isso Tudo é comigo, questão da Marcos, interpretação. lá na prainha. Isso aconteceu comigo quando eu entrei em algumas comunidades, não posso falar aqui o nome aqui, mas que eu fui entrar em comunidade para evangelizar e as pessoas me conheciam. E o Max está entrando na hora que eles estavam saindo para invadir a outra favela. Sabe o que eles fizeram? "Max, nós vamos dobrar aqui o joelho para você orar." Eu falei: "Tá bom, vamos orar então." "Não, porque nós vamos invadir agora a favela para Deus dar vitória para a gente, para Deus abençoar que estamos com armamento novo." Eu estou falando sério. Como era pessoas que já tinham conhecimento, já o hábito de entrar e sair, aí dei aquela chamada de pastor: "Rapaz, tá maluco? Vai se arrumar, vai voltar para tua casa, tal." Dá aquela chamada de pastor e tocou a vida. Mas assim, é o que acontece. Agora, quando a gente pega hinos, aonde tem o espírito de vingança, o espírito de sabor de mel, o espírito dessas coisas, aí o que vai acontecer? O cara tá na cadeia. O que o cara vai falar? Quando eu sair daqui, o outro vai ver a minha vitória, porque eu vou arrancar a cabeça dele. Aquela E facção vai ter vai... sabor de mel. Tá entendendo? Essas coisas que o povo não tem cuidado, Pablo. E principalmente no cárcere, na cadeia. Tem todo um jeito para você chegar e falar com aqueles homens. Uma vez que eu entrei, que eu fui pregar lá, lotada a cadeia, eu virei para ele e falei assim: "Olha, não me leve a mão no que eu vou falar aqui. Mas aqui eu estou sentindo mais liberdade do que lá fora." Então, se tem coisa para assim, vou chegar na cadeia, eu vou falar para o cara: "Não, Deus vai te tirar daqui. Hoje, amanhã da tua vitória." O cara está preso, gente. E sabe lá por quê. Está preso, está pagando algum delito que cometeu, né? Está entendendo? Então, tipo assim, a mensagem tem que ser o quê? Você está aí? Irmão, meu filho, não sei por quê. Agora, creia no Senhor, Deus vai te dar graça, você vai passar por isso aí, sabe lá até quando. Ressignificar a situação do momento. Levar o louvor, uma mensagem dessa forma, uma mensagem de esperança, que a alma dele há salvação, que o que ele está ali, de repente, foi consequência de escolhas dele, pode ser injustiça, não sei, mas grande parte, consequência de escolhas erradas, e é aquilo: Jesus perdoa pecado, não te livra de consequência. É interessante, o Max estava falando da interpretação, né? Como é que é importante um conteúdo sadio, saudável. Na praia, eu estava pegando onda, aí um cara rabeirou. Rabeirar é entrar na onda do outro. Aí entrou, aí o cara ficou chateado. No dia seguinte, o cara que rabeirou, que entrou na onda, foi para a praia. Aí esse meu amigo tem uma tatuagem Jesus aqui. Ele é até baterista do Cidade Negra, o Lazão, o nome dele. Um beijo grande pro Lazão, que é meu amigo. Aí ele falou: "Pô, pastor,
Deus proporcionou uma bênção aqui, um juízo de Deus sobre a vida do cara. O cara que me arraberou veio no dia seguinte para a praia, Deus me usou, deu um sacode nele para botar ele na linha. Eu fui um juízo de Deus, Deus é fiel, né? Eu falei, pô, é isso, cara. Bem A assim. interpretação. Então, o que ele não deve estar ouvindo aí por aí? Que tipo de pregação ele está ouvindo? Que tipo de música ele está botando para dentro? Porque a interpretação faz toda a diferença. Então, uma música, um conteúdo sadio, É verdade. bíblico, vai, cristocêntrico. vai influenciar a pessoa que está do outro lado dali. Eu fico me lembrando de Paulo e Silas na prisão, né? Que eles estavam lá cantando, orando, louvando a Deus. E aqueles presos, mesmo depois do terremoto, que lá no livro de Atos relata, que as prisões, as cadeias, as portas das celas se abrem, ninguém saiu, eles estavam impactados pela mensagem da redenção de Jesus. Eles estavam impactados com a presença de Deus. Isso, assim, é uma loucura, né? A presença de Deus, que é santa, poderosa, se manifestar num lugar asqueroso, num lugar improvável, trevoso, de pecadores. Mas a presença de Deus, a graça de Deus, ela invade qualquer lugar. E aí, assim, nós temos alguns trabalhos em presídios, e esse trabalho, presídio feminino, presídio masculino, tem que ser um trabalho muito bem pensado nessa questão da mensagem, daquilo que se fala. E quando eu fico ouvindo esse testemunho aí, né, daquele preso que teve o privilégio de ouvir uma música de Deus naquele lugar onde só tem trevas e tristeza e remorsos, né, e lamúrias, toda sorte de pecado, eu fico pensando no nosso sistema prisional também, né? Como o nosso sistema prisional hoje não promove nenhuma luz de esperança se não for a igreja ali presente, porque é um caos. Mas né? aí sabe por quê? O que a sociedade fala hoje em dia? Bandido bom é bandido morto. E o que a igreja, não em geral, grande parte reproduz bandido bom é bandido morto. Eu amo a Jesus, mas bandido bom é bandido morto. Então querem mais o quê? Que a cadeia se exploda. Eles querem o quê? Que haja pena de morte. Eles querem que haja construção de cadeia. Ninguém está mais preocupado em ir na cadeia de fazer um trabalho. Quer dizer, eu sei que tem, mas pequenas porções. Minoria. Em comparações a essas grandes massas que há. Pô, marcha para Jesus, 3 milhões, 2 milhões. Por que ninguém faz uma marcha para Jesus de 2 milhões dentro da cadeia? E bandido bom, bandido arrependido, né? Bandido salvo. Na verdade, não existe bandido bom, né? Existe o bom bandido é aquele que rouba bem, na verdade. O mau bandido, mas bandido é tudo. Bandido é tudo bandido, né? Esse bloco atrela um pouco com o bloco passado, porque o que acontece? Chegou uma época no Brasil que televisão era do diabo, né? Que era a caixa do diabo, não poderia ver. E a gente está ouvindo um testemunho de uma vida salva pela televisão, né? A época que cristão não podia ter programa de televisão. Eu sou oriundo da Assembleia, que guitarra era do demônio, porque era do rock, bateria. E eu tocava tumbadora, eu estudei até com quesada. E quando eu coloquei uma tumbadora dentro da igreja, as irmãs, agora vai virar macumba isso daqui. Então, assim, só que nós estamos vendo que Deus, ele usa todos os meios para poder atingir vidas. Eu fico pensando, se Jesus viesse no tempo de hoje, aí as pessoas falam que internet é do diabo, eu já ouvi isso, cara. Facebook é do diabo. Eu acho que Jesus teria uma página no Facebook para pregar. Eu acho que ele teria as lives dele doida, né? Tipo, 5 começaram a andar aqui. Eu viajo muito nessas coisas. Por quê? Porque eu entendo que Jesus, ele utilizaria dos meios do tempo para atingir as pessoas. Fazer tudo que puder, com todas as forças. Quem falou isso foi John Wesley também, não foi? Faça tudo que puder com todas as forças. Então, a verdade é essa. Nós temos que aproveitar da melhor forma os meios que existem para poder falar do Senhor Jesus. Quer que seja na praia, na televisão, na cadeia, qualquer local, né? Pablo, eu quero comentar 2 coisas muito rápidas. Primeira voltando aqui, o foco é da música. A nossa querida irmã, a Glaucia, né, ela tocou sobre a reforma protestante. Um dos cernes da reforma é justamente esse. Martinho Lutero entendia que depois da teologia, a música é um grande instrumento para fazer Deus ser glorificado. Isso dá pena dos próprios luteranos. Então, a música ela exerce atrativo e encanto. A gente está vendo aí o Rock in Rio,
milhares de pessoas, porque a música ela exerce o seu encanto, o seu atrativo sobre a alma humana, né? Sobre ela cantar os poetas. Shakespeare que diga, ele dizia, deixe tocar a música, porque se há amor no mundo, a música é sua condutora. Então Shakespeare já dizia isso. A música tem os seus encantos, e aqui essa reflexão para nós é convidativa, porque a Bíblia Sagrada ela está cheia de cânticos. Se você for para o Novo Testamento, Paulo é o que mais cantava. O que mais fez teologia é o que mais cantava. Você encontra cânticos dele. Você tem o hino quenótico, Filipenses, que geralmente os eruditos chamam aquilo ali de um hino. Você tem o hino à Trindade, Efésios 1, 3 a 15. Você tem o cântico de vitória, Romanos 8, 31 a 39, entre outros cânticos que a gente tem dentro da Escritura. O problema maior hoje é que acredito que, nesse afã de se tornar conhecida a música evangélica, a gente perdeu literalmente o foco. Porque aí o que a gente está reciclando, aquela coisa da filosofia entrando, é o humanismo puro. Aquela ideia, você tem, você pode, você é, e coitado de quem não te ajudar, meu amigo, tá lascado. Entendeu? Então, esse é o maior problema. Só um adendo aqui, uma batida de leve aqui no nosso pastor Maico, é que eu sou assembleano. Não posso deixar passar batido, pô, eu sou assembleano. Não sou assembleia. No Brasil, não, sim. Eu sou teólogo, então no Brasil a gente teve um problema. Por exemplo, nós fomos evangelizados por reformados, tá? A gente tem a invasão dos holandeses, franceses, enfim, chegando no país, que eu não vou contar a história do país. Quando eles chegaram, eles trouxeram o quê? O costume europeu. O costume europeu é cantar a capela. Tá? Ainda hoje existem igrejas, tá? Um beijo de coração, meus amigos reformados que assistem o programa, pastores presbiterianos, anglicanos e luteranos, Deus abençoe, tá? Os meus amigos. Mas a gente sabe, existem igrejas hoje que você não pode ter instrumentação, isso fora, tá, do nível assembleano. Você tem que ir ou no órgão ou a capela. Na realidade, o que a gente tem hoje é um avanço em todos os segmentos, que geralmente eu não posso deixar a culpa só cair na denominação, que faço parte, né? Eu não posso deixar a culpa só cair nela, que geralmente a gente atribui só a ela. E não. Nós tivemos aqui no Brasil, no meio dos reformados ainda hoje, essa proibição, princípio regulador do culto. Não, a gente canta a capela. É legal, cante a escritura, mas nós somos brasileiros. O estilo europeu não cabe pra gente. É verdade. Muito bem, vamos para mais um break? Esse bloco foi para conta. Você que está aí aprendendo, gostando, recebendo comentário dos pastores, não sai não, Antenados vai e volta já. E transformou em festa. Levanta a mão pro céu e tira o pé do chão. Muito bem, Antenados na Geral está de volta com muita alegria, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje. Você que está aí, não sei o que está vivendo, mas seja grato. A gratidão te aproxima de Deus. Então viva uma vida grata. Grata não pelo ter, mas pelo ser. Grato não pela posse que você possui, pela conta bancária que você tem, mas grato porque o Deus de toda graça tem te sustentado. Sempre digo aqui que existe uma mão invisível no leme do teu barco que te sustenta aí nessas tempestades da vida. Deus abençoe muito a sua vida nesse dia. Vamos lá, pastores, mais uma notícia. Valendo-se das polêmicas em torno da decisão do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho em permitir terapias em torno de orientações sexuais, popularmente conhecida como cura gay. Marcos Feliciano fez críticas em um discurso na Câmara. Incrédulo pela repercussão negativa do caso, Feliciano disparou: eu venho aqui, senhor presidente, registrar o meu repúdio à ação de censura promovida pelo Partido Comunista do Brasil, por membros do PSOL e por ativistas LGBT ao trabalho de um profissional da justiça. Criticou: a principal crítica feita pelo deputado pastor é em torno do espectro político de esquerda, comunista e psolista, que agem com mau caratismo, canalice, pura e desonestidade intelectual. Fizeram o mesmo comigo em 2013, mas eu sobrevivi, afirmou Marcos Feliciano. E aí, pastor, começar aqui, Márcio, você que está comentando aqui no intervalo, você viu essa notícia? Vi, na verdade, minha crítica é negativa até o deputado. Por quê? Porque o nosso país hoje temos problemas mais sérios a serem tratados, e aqui eu levanto uma crítica bem contundente, até espero que seja uma crítica relevante, que os nossos irmãos despertem, porque no espectro político, por exemplo, qual projeto que Marco Feliciano tem para nós? No Brasil hoje, eu estava conversando com alguns amigos, uma espécie de mesa redonda de
pastores Clube Santo, de ideólogos, John um Clube Wesley. Santo. Isso, um Clube Santo. E nós estamos falando do problema do espectro político hoje. Nós estamos vivendo uma época que política no país virou arena ideológica. Tá? Não se pensa no bem-estar do cidadão. A minha crítica é bem negativa ao deputado Marco Feliciano. Primeiro porque eu repudio a ideia de cura gay, porque a homossexualidade nem a própria Bíblia trata como doença, ela trata como costume. Se você pegar Paulo falando em Romanos, o homem mudou o costume, o hábito natural, e isso tem a função. Por que isso ocorre? Porque o homem passa a amar mais a criatura do que o Criador. Então, para preencher a lacuna, você pode preencher a lacuna do coração com várias outras coisas. O sexo, sexo oposto, bebida, enfim. Então, a minha crítica é uma crítica negativa à frase de Marco Feliciano e de outros da bancada evangélica que estão tornando isso aí uma espécie de guerra particular enquanto o nosso país está sofrendo. Então, eu não vou aproveitar para falar da cura gay, só deixando aqui que os dois lados precisam parar, e aí eu vou usar a palavra do Feliciano, de canalice. Tá? O lado da homossexualidade, porque se alguém deseja deixar de ser homossexual, que mal tem? Quer dizer que agora, então, a gente tem que vetar o outro. Quer dizer que o direito do outro não vale mais nada. Se ele quer deixar de ser, beleza. Como também quem quer ser, fazer o quê, meu amigo? Vai fazer o quê? O homem é livre. Ainda que tá, nós não concordemos com a prática, tá, o costume sexual alheio, pô, quem faz é o cara. Então, é o meu ponto de vista dentro disso, e a minha crítica maior é justamente isso, a canalice dos dois lados. De um lado, alardeando, fazendo espectro político também, tá? Isso aí é coisa de seu Jean Willis fazendo espectro político. Do outro lado, seu Marco Feliciano. Então, virou uma arena ideológica, e aqui a gente está vendo o nosso povo sucumbindo. E nessa arena, eu vejo assim que nós, como evangélicos, como é o pastor Feliciano que fala, as pessoas que o ouvem veem nele todos os evangélicos, né? Então, cria mesmo assim como se nós fôssemos preconceituosos, fizéssemos acepção de pessoas, tivéssemos assim em guerra contra os gays e lésbicas. E apesar de não concordarmos com essa escolha que as pessoas fazem ao homossexualismo à luz da Bíblia, como o pastor falou, nós não podemos retirar o direito da pessoa escolher como ela quer viver. Né? Então, eu lamento porque, no fundo, todos nós somos envolvidos quando os pastores na bancada lá evangélica se levantam e, às vezes, defendem coisas que não nos representam. Mas, para a grande mídia, o que é passado é que os evangélicos todos são assim. Lamentável. A guerra não é da igreja, de fato, né? Em si, e a igreja que eu falo agora também é a igreja do Senhor, não com placas. Não é, a guerra é de um indivíduo. Ele está interessado nisso. Não sei o porquê, mas ele está interessado. Não sei o que ele quer tirar disso. De repente, mídia, não sei. Eu lembro de uma fala de um tempo antigo que ele disse que ele queria ser tão conhecido quanto o padre Marcelo Rossi. Isso daí arrebentou. Eu não sei se ele quer ser conhecido dessa forma. Eu não sei se ainda faz parte desse projeto dele. Só que não representa a igreja isso. Os pastores das igrejas, nós que falamos, ainda que seja para poucas ou muitas pessoas, a nossa preocupação é outra, de ganhar vidas. De repente, nós estamos mais preocupados em assistir alguém que está morando na rua, estamos mais preocupados em visitar alguém que está no hospital, do que a questão da cura gay. Até porque não é doença, é escolha. O senhor falou isso brilhantemente. É uma escolha, opção, e cada um escolhe o que quer, né? Max. Antes de qualquer coisa, cadê a câmera? Foca em mim aqui. Corta para mim. O Marco Feliciano não me representa. O Marco Feliciano não me representa, deixando isso bem claro. O Marco Feliciano não me representa. Segundo, o senhor Marco Feliciano não sabe nem de história. Quanto mais que ele dá palpite, o que é esquerda, o que é comunismo, o que não é. Foi deputado nas costas do curral eleitoral que existe dentro das igrejas. Tá bom? Para início de conversa. Segundo, outra coisa, Marco Feliciano, você deveria se preocupar mais com outras coisas. Você gosta muito de bater no homossexual. Bate também no adultério. Bate também no estelionatário. Bate também naqueles que dão oferta e dízimo, que vocês, como pastores, pregadores itinerantes, canalhas, levam na cara grande, usando a Bíblia
como uma palavra de mentira, que você não me representa, tá bom? Só isso que eu tenho para dizer para o Marco Feliciano. E doença, tratar como doença, homossexualismo, sabe, porque daqui a pouco vai ter um monte de gente pegando testado médico para não trabalhar. Se for, vai pegar, se Mas, Pablo, eu posso falar, por isso que eu estou falando, não conhece nada de história. Não conhece nada de história. Na Suécia, início do século de 1900, na Suécia começaram a falar que era doença. Sabe o que fizeram? Começaram a pedir, a gente pedir aposentadoria. Rapidinho a Suécia foi, elaborou logo a lei e tirou isso como doença. Gente, olha só. Roma, como é que era Roma? Da onde é que surgiu a questão do homossexualismo todo que fica todo mundo falando? Questão de Roma. Roma, os romanos, quando queriam ter relação sexual, conforme Márcio Silo disse aqui, questão do prazer, de suprir a necessidade. Quando a gente tem fome, a gente só come só arroz e feijão? Não. Quando a gente tem fome, a gente come arroz, feijão, macarrão, o que tiver, a gente vai lá e come. Agora, algumas, eu quero ter a proteína C. Eu só vou naquilo que tem a proteína C. Como é que os romanos viam isso? A mulher é sagrada, eu quero ter filhos, me deito com mulher. Eu quero ter prazer, eu quero me saciar. Se deita com homem, com criança, com todo mundo. Isso, daí que começou a vir toda essa questão toda do homossexualismo. Conforme Marcelo falou, é escolha. Meu irmão, se o cara quer fazer o que quiser com o corpo dele, o cara tem liberdade para isso. Marco Feliciano, você paga um imposto maior do que os outros? Você paga um imposto mais caro que os outros? Vamos querer ficar impondo. Aí depois não quer que os outros também venham dar o contraponto na gente. Aí quando é com a gente, nós somos os perseguidos. Mas quando a gente tem que perseguir os outros, aí a gente está vindo na mão de Deus. É isso mesmo, Inquisição. E de onde que surgiu essa opção aí, sei lá, esse diagnóstico que o homossexualismo é uma doença? Porque, assim, é uma opção da pessoa. É claro que tem os exageros. Por exemplo, estava esses dias, né, subi o elevador, eu moro num prédio que é tipo um hotel, que muitas pessoas se hospedam ali, e eu vi que tinha gente que não era morador, veio para o Rock in Rio, e aí dois homens com opção homossexual entraram no elevador. E eu fiquei incomodado, que eles estavam me olhando de uma forma que eu estava assim, até me constrangendo, né? Estavam assim, bem que estava diferente aqueles caras. Delirando ali. Aí eu falei, aquilo me constrangeu, aquela cena. Mas eu sei que não é doença. Eu pensei que o cara ali estava exagerado na opção dele ali, Pablo, será que estava desequilibrado? Mas, Pablo, e acho que as pessoas, sendo alvo disso, pô, esse cara mas vamos tá lá. doente. Mas vamos lá. Se você está nessa situação, no elevador, com duas mulheres, ele te constrange do mesmo jeito. Tem Não mulher, é doença. tem mulher que gosta da coisa. E tem homem que gosta da coisa. Tem homem que não pode ver mulher. Tem homem que está dentro da igreja, está com compulsão sexual. Tem mulher que está dentro da igreja, está com compulsão sexual. Aí sabe o que fala? Pomba gira. Vamos orar. Aí deveria ir para o psicólogo. Aí deveria realmente... Frase muito interessante, que hormônio não é demônio, cara. E tem muita gente que acha que o hormônio é um demônio. Não, tá com Satanás, não é hormônio. A pessoa é daquela forma. Agora, o problema na questão do Pablo do elevador, independente se é um homem ou mulher, é questão do respeito. Sim. Tem que respeitar a pessoa, ainda que seja o sexo oposto ou não. Tá aqui, eu vou respeitar, não vou olhar para ninguém com um olhar diferente. No meu caso, eu não vou olhar para uma mulher com um olhar diferente. Até a mulher pode, mas eu tenho que manter, né, a questão. Ele jogou, vai para qual andar? Mas foi qual andar? Eu décimo, aí ele Viu você bonitão, meu filho. Eu falei, ih, rapaz, tô ferrado aqui dentro desse elevador aqui. Eu acho que tem duas coisas assim importantes. Primeiro, que antigamente a psicologia realmente tratava o homossexualismo como algum tipo de distúrbio que a pessoa estava, resultado de algum trauma, de alguma experiência na sua vida. Depois, com o passar do tempo, isso foi proibido. Os psicólogos não podem mais tratar desse jeito. E uma outra vertente que eu acho assim, importante a gente destacar, que o contraponto disso também é a pressão que hoje se dá na ideologia de gênero. Então, se por um lado alguém escolhe o que quer ser, como quer viver, por outro lado a gente vê também o movimento de ideologia de gêneros pressionando para que e incentivando as pessoas ao homossexualismo.
né? Então, se por um lado cada um escolhe como vai viver, por outro lado a gente também vê essa tortura Essa pressão que e existe imposição. nas escolas, com as crianças, com os adolescentes. Agora se dizendo até que a gente nasce sem sexo. Então, você depois é que vai escolher o que você vai ser. Indo totalmente contrário à própria biologia, né? À própria ciência, quando explica como é que a gente Eu estourei 2 minutinhos, vou precisar para um break, depois queria também ouvir o Márcio Silas. Vamos para um rápido intervalo, tem o quarto e último bloco, não sai daí, Antenados vai e volta já já. Seu coração, conte a ele tudo, então, olhe e verás. Antenados a Geral tá de volta, quarto e último bloco aqui, falando sobre as notícias que bombaram essa semana, esses 3 últimos blocos. Espero que tenha abençoado muitíssimo a sua vida. Vamos lá, então, para a quarta e última. O proprietário do shopping Vila Buritz tomaram a iniciativa de fundar uma biblioteca pública de conteúdo cristão no local. A ação foi promovida na maior loja do espaço e conta com os livros e bíblias e materiais de estudo doados por voluntários. A Biblioteca da Fé, o nome do estabelecimento, é o primeiro espaço do gênero na capital mineira. Com 2 meses de inauguração, a assessoria de comunicação afirma que a demanda e o fluxo de pessoas tem aumentado. E esperam-se que as doações também aumentem. Olha aí que bacana. É uma evangelização interessante, né? Até porque o povo brasileiro tem dificuldade de ler. Eu acho que incentivar o povo à leitura vai elevar até o nível intelectual, científico do nosso povo cristão. Mas por que não há essa cultura aqui? O povo não pensar, né, Pablo? O povo continuar debaixo da ignorância, da liderança dos governos corruptos, das lideranças eclesiásticas corruptas, para não pensar. Ninguém quer que o outro pense. Tanto é que é um absurdo. O livro aqui é caríssimo no Brasil. Eu falo porque o Márcio está aqui de prova. A gente compra livro igual a água. Igual água. A gente compra livro igual a água. E um livro mais simples que for bom, aí estamos falando de livro bom. Estamos falando também de livro bom. No máximo, aí no mínimo que vai pagar é R$100. Quer dizer, alguém que ganha um salário mínimo, 900 e poucos reais, o cara vai dar R$100, quer dizer, 10% do salário dele. Num livro, não tem como. Impossível. Aí, candidato, deputado, está aí ouvindo a gente, ou está assistindo, vai assistir, faz o projeto, meu filho. Bota aí biblioteca evangélica espalhada nos 4 cantos do mundo. É isso que você precisa, meu filho. É falta de projeto? Liga para mim. Eu vou te passar um monte de projeto aí bom, relevante para a sociedade, para o povo de Deus. Tamo aí, quero te ajudar, tá bom? E a questão da leitura é uma questão de hábito, né, que a gente vai desenvolvendo. Então, eu não conheço assim, o conteúdo dessa biblioteca que foi formada, mas isso é genial. E nas nossas igrejas também, a minha igreja tem uma biblioteca, né? Então a gente tem livros muito simples, livros um pouquinho mais extensos, um pouquinho mais complexos. Temos livros didáticos, né, para estudantes que vão lá na nossa biblioteca. Então, a leitura é um hábito que a gente desenvolve. Não adianta você querer pegar um livro muito denso para alguém que não tem um hábito. Correto. Então, se a gente tiver um livretinho, né, um livrinho, para quem não... Senta lá naquela biblioteca, de repente, um livrinho de um testemunho, de um tema simples. Isso é muito legal para as pessoas irem aprendendo e, quem sabe, até virar outros escritores ali, né? Despertar isso. Em 2009, eu passei por uma experiência... eu estava em Vila Real, em Portugal, Pablo, e uma senhora gostou de mim e me deixou um livro para mim ler. Eu fiquei 3 meses, né, na Europa e eu li o livro numa semana e ela achou que era brincadeira. E eu citei de decoro um resumo de cada capítulo, né? O livro tinha 5 capítulos e de cada capítulo eu dei decoro, um livrinho pequeno, para eu que estou acostumado a ler, livrinho de 200 páginas, e ela ficou boba. Eu falei com ela, não, eu leio. E eu só não li antes por causa dos compromissos. Ela, mas aqui nós temos a ideia de que o brasileiro não gosta de ler. Eu falei para ela, a gente não pode generalizar, né? Nem todo brasileiro é avesso à leitura. Então, com isso aqui, a gente tem... O Max tocou num ponto que eu ia tocar e eu vou estender o ponto dele. Nós hoje não temos um patrocínio para ajudar as pessoas a ler, para fomentar. Você quer ver uma coisa? E eu sou um crítico avesso. Nesse ponto aí, se os políticos estiverem assistindo o programa, por favor, Bienal. Para que Bienal? Para quem?
Você tem que pagar 20 e poucos contos para entrar, pra comprar livro e mais. Se você for de carro, Mais você 20. tem o estacionamento, mais... Poxa, mais 25, mais 20 da entrada é 45 E não conto. tinha promoção lá. Já tô denunciando, já não tinha promoção lá. O E livro isso tava se metade você do dobro, não levar- né? Imagina se você leva o seu filho. Você leva o seu filho... Tem que perder um lanche Porque dependendo... Ainda tem... Poxa, isso não é incentivo para ninguém ler. Isso não é incentivo. Então, eu acho muito legal a biblioteca, essa biblioteca no shopping. Eu procurei, inclusive, ver. Fui na página deles, eles têm uma página no Facebook. Isso virou notícia nas principais mídias evangélicas. 2 pontos que eu coloco aqui. Primeiro, que eles têm um bom consultor, que alguém se disponibilize, porque não é só ter livros, tá? Porque dependendo do livro que ele colocar lá, se ele colocar o livro de uma maluca lá que diz que os lobisomens, não vou falar o nome dela aqui, mas diz que os lobisomens são segurança do capeta, isso não é livro para ninguém ler. Tá? Vai colocar o título do outro, transferência de riqueza, que o cara escreveu até uma Bíblia, uma editora mandou, transferência, Deus vai tirar o dinheiro do pagão e vai dar pro crente, que a gente vai ficar super rico. Isso não é livro para ninguém ler. Então, tem que haver uma qualidade. Não, porque nós temos muita literatura doida, espalhada por aí. Vez ou outro, eu faço consultoria a amigos, pastores que estão montando biblioteca. E eu, por exemplo, fui na biblioteca de um pastor, tinha lá, Bom Dia, Espírito Santo. E ele me mostrou mais uns 2 livros. Gente, que eu fui pegar um para ler, eu disse, é ridículo o que o cara está escrevendo. Tá? O cara colocou quase Jesus como um herege no livro. Tá bom nem eu divulgar aqui o nome. E eu falei, pastor, isso não é uma biblioteca. Ele, pô, eu pensei que eu tinha. Eu levei ele em casa. Quando ele pegou a primeira sistemática que ele pegou minha, ele, cara, me deixa isso aqui comigo. Cara, eu nunca li isso. Então, tá aqui uma dica para essa biblioteca. Tenha livros, como a nossa querida irmã disse aqui, tenha livros de todo tipo, uns livros mais fáceis, até uns bons testemunhos, tem livros de bons testemunhos, um livro médio, avançado. Para isso você tem que ter uma boa consultoria, mas a ideia é ótima. Maravilha, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo, como sempre, muito edificante, uma bênção. Espero que você também tenha sido muito abençoado. Obrigado, você que me assiste todos os dias, às 17 horas, aqui, pontualmente. Um beijo grande para você e, como sempre, até a próxima! Uhul! Valeu! Foi benção, né? Amigo, Deus provedor. Pode confiar.